Seja muito bem-vindo ao Buenos Aires com Gabi Casé Podcast. Esse é o podcast para você que quer viajar para Buenos Aires para visitar ou para morar. Eu sou Gabi Casé, sua condutora nessa viagem. Temporada do Medo. Episódio 10. O medo da cidade ser perigosa. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui para mais um episódio desse podcast que me dá um prazer enorme fazer, justamente por falar do medo. E aí o medo que eu estou tratando aqui nesta temporada é justamente o medo daquele que vai conhecer a Argentina ou pela primeira vez, então vai visitar um país pela primeira vez, ou mesmo se a pessoa tem planos de se mudar aqui para a Argentina. Às vezes a pessoa tem medo. E aí, por causa disso, eu resolvi reunir aqui os medos que frequentemente chegam até a mim, porque eu tenho um canal no YouTube que fala sobre Buenos Aires, que é a cidade que eu moro já há tantos anos. Então é comum que as pessoas acabem dividindo esse medo comigo, falando: olha, Gabi, eu tô com medo. Dizem que Buenos Aires é uma cidade perigosa. Então o tema de hoje é sobre isso. Você tem medo de que a cidade seja perigosa? Será que esse é um medo que você tem? Muita gente tem esse medo, sabia? Eu fiquei pensando, por que será, né? A pessoa nem conhece Buenos Aires e tem medo da cidade ser perigosa. Pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão que é possível que esse medo venha da associação de que uma cidade grande possa ser perigosa. Então, talvez a partir desse dado a pessoa desenvolva um medo prévio, né? Falando, eu vou para uma cidade grande, é a capital federal, é a cidade mais importante da Argentina, então a possibilidade dessa cidade ser perigosa é muito grande. E aí não é assim. Não é assim que a gente avalia se a cidade é perigosa ou não. Aliás, existem vários índices já formatados, que são índices utilizados pelo governo, podem ser índices estipulados por organizações não governamentais, ou seja, pessoas que se dedicam a averiguar sobre vários aspectos de uma cidade, não só o seu nível de periculosidade, mas, por exemplo, o seu nível de vivibilidade, né? Ou seja, eu estou criando um neologismo aqui para dizer assim, o quanto que aquela cidade é fácil para se viver, né? Então, existe até um termo em inglês que quer dizer mais ou menos isso, se você fizer uma tradução livre. Livability. Esse é o termo, né? Livability. Está até no dicionário de Cambridge. Inclusive, esse foi justamente o parâmetro que a revista The Economist usou em junho de 2002 para ranquear várias cidades, entre elas Buenos Aires estava ali, e Buenos Aires tirou o primeiro lugar em livability, ou seja, em qualidade de vida, né? A gente pode traduzir para qualidade de vida, mas não, a tradução ou a explicação dessa palavra é a seguinte: the degree to which a place is suitable or good for living in, ou seja, o grau pelo qual um lugar é apropriado e bom para viver nele, né? Para se viver. Esse foi o critério, né, utilizado pela The Economist. Então, assim, da mesma maneira que existe esse critério, existe critério de segurança. Então, você pode, em qualquer cidade, inclusive na que você mora atualmente, observar quais são os índices que foram medidos, né, sobre segurança, sobre educação, nível de analfabetismo, segurança de redes de internet, segurança da própria pessoa, índice de número de homicídios, né? Então, assim, isso tudo que é fácil medir, ou tudo que, de certa forma, é mensurável, então, ou seja, que é possível de medir, você pode catalogar e observar se houve aumento, se houve decréscimo, e esses são índices que você pode ter acesso com uma pesquisa rápida de internet. Se você for pesquisar isso em Buenos Aires, é muito interessante, porque a cidade ela é grande, mas ela não é tão grande assim.
né, a cidade tem altos índices muito positivos de vários rankings, né? Então, em termos de saúde, em termos de transporte, em termos dessa qualidade de vida que eu mencionei ainda há pouco, a parte de educação, né? Então o nível de analfabetismo é muito baixo, em contrapartida o nível de estudo, né? Até de faculdade, terceiro grau ou mesmo pós-graduação, mestrado, aqui na Argentina é muito alto, assim como no Uruguai também é muito alto. Então tudo isso você vai levando esses números e vai tirando conclusões. Isso é muito bom para você analisar, isso é muito bom para você pensar num cenário. Só que nada melhor do que você conhecer essa cidade pessoalmente. Então você só vai tirar a conclusão pelo seu filtro, pela sua percepção, a partir do momento que você vier a Buenos Aires. Então é simples, não basta você dizer que tem medo da cidade ser perigosa. Dá uma olhadinha antes nesses índices que eu estou mencionando para você e venha a Buenos Aires tirar a sua prova. Agora, se você quer saber minha opinião, eu te digo o seguinte, eu não acho Buenos Aires uma cidade perigosa. Eu moro aqui já há bastante tempo, eu ando realmente pelas ruas, eu ando de ônibus, eu ando de metrô e eu ando muito a pé. E em horários diferentes, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, assim, eu já passei por vários momentos, em várias ruas, em vários horários aí, como eu te citei. Não é claro que eu não fico andando de madrugada todos os dias, né? Meu filho trabalhou de madrugada. Meu filho trabalhava numa sorveteria e ele saía da sorveteria 3 horas da manhã. Então, assim, eu acho que ele pode dizer melhor do que eu como é que é a cidade de madrugada. E ele nunca reclamou, nunca se sentiu inseguro pelo fato de voltar a pé do trabalho de madrugada, em Palermo, que é o bairro onde a gente mora. Então, eu estou te dando exemplos da onde eu alcanço. Agora, se você me perguntar, Gabi, como é que é o bairro La Matança de madrugada? Eu vou dizer, não sei. Realmente, não sei. Como é que é numa província fora da capital, que tem, inclusive, eu olhei aqui, tem uns índices bem estranhos, tem muito assassinato, tem tráfico de drogas. Será que lá é perigoso de madrugada? Eu vou dizer, provavelmente. Mas eu sei, já fui, passei lá de madrugada? Não, nem me interessa. Sabe? Me interessa viver em segurança. Me interessa viver com a sensação de segurança que eu tenho. E eu tenho também, sabe o quê? Ponto de referência. Porque eu tenho anos de vida, não é verdade? Então, assim, eu não nasci ontem, então eu já pude morar em várias cidades. Eu nasci e fui criada no Rio de Janeiro, depois eu morei no interior do estado do Rio de Janeiro. Antes mesmo disso, eu passei uma época morando no interior de São Paulo. Eu frequentei a capital de São Paulo também por muitos anos, durante vários dias na semana. Eu não cheguei a morar, mas eu chegava a passar 3 dias da semana durante anos em São Paulo e voltava para o Rio de Janeiro. Morei também em outro país, fora do Brasil, né? Então, assim, isso tudo me dá massa crítica para eu dizer, aqui eu me sinto segura, lá eu não me sentia tão segura. Então, assim, quando você caminha aqui em Buenos Aires, você não tem a sensação de que vai surgir um assaltante de trás de uma árvore ou vindo de um beco e vai te abordar. A gente não tem essa sensação. A gente consegue caminhar pelas calçadas, vendo pessoas andando junto conosco, vendo famílias ali, pessoas com crianças, com cachorro. A gente vê muita loja de rua ao longo das calçadas, né? Não é assim uma avenida onde só passa carro. Não, você caminha numa calçada de uma esquina à outra, né? Que é que eles chamam de quadra, né? Esse trecho de calçada onde tem uma rua aqui e outra rua ali, esse trecho a gente chama aqui de quadra. Então, em uma quadra típica de um bairro, e aí qualquer bairro, tá? Pode ser Palermo, pode ser Belgrano, pode ser Recoleta, pode ser Bicha Crespo, pode ser Colegiales, pode ser Núñez, pode ser Abasto. Vários bairros eles seguem essa lógica, né? Bicha Devoto, Bicha Urquiza. Qual é a lógica? Nessa quadra você passa, na esquina tem um café,
daí você encontra 6, 7, 8, 9 lojas até chegar a outra esquina, intercalada com prédios, ou eventualmente com casas, ou eventualmente com peátias, né, que são aquelas casas, parece prédio, mas é casa, né, que chama planta horizontal. Então, assim, isso é muito comum e você se sente seguro, porque tem muita vida, tem muita gente na rua, em qualquer horário do dia e da noite você vê gente na rua. E não é qualquer tipo de gente, inclusive policiais, né? Então você vê pessoas ali, consumidores, pessoas que moram naquele bairro, e você de fato vê policiais plantados ali. É comum você passar e ver policiais, às vezes em cada esquina, né? Então, o que será que esses policiais transmitem para aquele que está passando? Será que tem policial porque é perigoso? Ou será que é tranquilo porque tem policial? Né? Você fica nesse paradoxo aí se perguntando. Olha, me interessa saber que dá certo, né? Então, quando eu comecei a perceber que, interessante, realmente toda hora que eu vejo tem um policial, eu me sinto segura. Eu já cansei de passar por situações aqui em Buenos Aires, de inclusive abordar o policial para pedir explicação a respeito de um evento. Eu não estou falando de informação tipo, para que lado é tal coisa ou que rua é essa. Isso já aconteceu comigo também e eu me sinto à vontade de consultar um policial. Mas se, por exemplo, tiver alguma movimentação estranha, um carro de polícia, ou às vezes algum detento, né? Eu já passei na rua e vi pessoas sendo presas. Eu já vi pelo menos 3 vezes nos anos que eu moro aqui já há bastante tempo. E a primeira vez eu perguntei, eu falei, o que houve, né? Por que essa pessoa está sendo presa? Eu pensei que o cara nem ia me responder. Mas eu sou muito curiosa, eu fui lá e perguntei. Qual foi minha surpresa? O policial respondeu, ele quase que me deu um relatório, como se eu fosse até chefe dele. Ele falou, não, aconteceu que essa pessoa foi presa porque ela tentou quebrar a vitrine daquela loja mais cedo, o alarme tocou, rapidamente os policiais chegaram, pegaram ele em flagrante e agora ele está sendo detido e vai ser levado até a comissaria de polícia para prestar depoimento, e a gente também tem câmeras que provam que foi ele realmente que fez. Quer dizer, o cara me contou tudo isso. Aí eu falei, nossa, obrigada, super simpático da sua parte, que bom que você me avisou. Não esperava que você me contasse tudo isso. Aí sabe o que o policial me explicou? Ele falou, não senhora, a senhora é vizinha. Isso é um termo, né, que a gente usa aqui. Vizinho é aquele que mora no mesmo bairro. É que nem no Brasil, vizinho. Só que vizinho, no Brasil, a gente usa assim. Fulano é meu vizinho, quer dizer que mora no mesmo andar, né? Aqui não. Se eu moro em Palermo e você também, então nós somos vecinos. Isso você pode ampliar. Até na Argentina toda, somos todos vecinos. Aí o cara falou, não, a senhora é vecina. Eu falei, sou, realmente, eu moro aqui. Ele falou, eu sei. O cara me conhecia, tá? De sacar, os policiais sacam quem é do bairro e quem não é. Aí ele falou, você tem o direito de saber. Sempre que acontecer alguma coisa no seu bairro, você pode abordar o policial, que ele é obrigado a te prestar conta. Entende? Teve uma vez que aconteceu, eu até falei num vídeo meu do canal. Eu estava também numa situação dessa na Avenida Santa Fé e tinha uma senhora chorando muito com uma bebê no colo e policial e aquela coisa toda. Eu falei, aconteceu alguma coisa, né? O que aconteceu com essa senhora? Não, tá tudo bem agora. Mas essa senhora é moradora de rua, ela teve a filha dela sequestrada durante a noite, ela acordou e não estava mais com a filha ao lado e os policiais acabaram descobrindo a filha umas 7 quadras depois, que foi sequestrada por outra população de rua. Eu achei interessante a maneira como eles conduziram isso, a mulher estava sendo acolhida ali e tal, com a filha de volta aos braços, e ela estava perto de um caixa eletrônico, porque às vezes, infelizmente, você encontra pessoas moradoras de rua que até ficam ali em frente ao banco ou até mesmo dentro do caixa eletrônico. É muito frequente você ver esse tipo de coisa, que são, infelizmente, comuns em cidades grandes, né? Eu não tenho como dizer sobre todas as cidades do mundo, mas assim, é claro que é muito triste você ver uma situação dessa acontecendo aqui em Buenos Aires. Agora,
posso te garantir que não é a maneira como eu definiria Buenos Aires. Há uma cidade cheia de moradores de rua morando no caixa eletrônico. Não é assim. Você encontra? Encontra, mas é super frequente? Não é super frequente. Não é assim que eu defino Buenos Aires. Eu defino Buenos Aires. E mesmo se fosse um monte de morador de rua morando nos bancos, essas pessoas não te ameaçam. É estranho falar sobre isso. São simplesmente pessoas que não têm onde morar, estão ali e eventualmente vão ser abrigadas à noite, porque existem, né, os abrigos, as pessoas recebem auxílio, existem organizações que levam comida. Eu mesma, né, posso ir lá e entregar uma comida, uma pizza, uma garrafa de água, né, já aconteceu, eu já entreguei, né, quem tem o coração tocado para fazer isso pode fazer, não tem problema nenhum, tem pessoas que se organizam para fazer isso, mas não é um retrato de Buenos Aires. Eu não sei em que cidade você mora, você pode até comentar, seria uma boa, comenta aí como é que é a população de rua na sua cidade e isso te traz insegurança, né? Você acha que a cidade é perigosa por causa disso? Aqui não é. Aqui, mesmo tendo uma população de rua, isso não quer dizer que essa população de rua vá te botar em risco. Pelo contrário, eu nunca tive insegurança com população de rua. A insegurança aqui em Buenos Aires, ela acontece muitas vezes com ladrões montados em uma moto. Aqui tem até nome, chama motochorro. Essa, na minha percepção, é a modalidade mais frequente de roubo na cidade. 2 homens montados numa moto que atacam uma pessoa inadvertidamente que está andando ali pela calçada. Então, tem que botar a bolsa do lado da parede, não do lado da rua, né? Pessoas com uma fragilidade maior, como crianças, idosos, né, devem estar sempre muito atento, mas mesmo assim não é que você vai botar o pé na rua e vai ser assaltado por um motochorro. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltada por um motochorro, mas eu já vi acontecer na minha frente. Teve uma vez que eu estava na Avenida Corrientes, que é uma das avenidas mais movimentadas da cidade, inclusive é a maior avenida de Buenos Aires, e eu vi um assalto praticado pelo motochorro. Eu estava na Corrientes, o motochorro entrou na rua transversal e atacou um casal e roubou a corrente de ouro de um jovem. Estava o rapaz e a moça. Eu me lembro que eu fiquei muito angustiada porque eu vi o cara roubando a corrente, o rapaz caiu no chão e ele levava a mão ao pescoço. A impressão que eu tive na hora é que o cara tinha se machucado muito, que tinha cortado, que ele podia ter sido cortado uma veia ou quebrado uma vértebra, sei lá, imagina a dor, né? Você ter uma corrente grossa arrancada e ele estava lutando muito com aquela dor e, gente, em menos de 40 segundos, te juro por tudo que é mais sagrado, surgiram os policiais. E um saiu correndo atrás da moto, o outro atendeu a pessoa e eu fui embora, porque eu não voltei ali para perguntar. Então eu já vi acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque não é meu interesse em fazer propaganda para você dizendo assim, não acontece, a cidade é um paraíso na Terra. Não é isso. Agora, eu também não quero que você tenha a impressão de que a cidade é ultra perigosa, porque não é. Eu te digo, no Rio de Janeiro eu me sinto muito mais insegura, em São Paulo eu me sinto mais insegura. Eu já morei em cidades do interior do estado do Rio também, né? Em Campos, por exemplo, que é uma cidade média. Itapiruna eu não me sentia tão insegura, que eu morei lá também durante 8 anos. Mas em Campos era inseguro. Meu marido, por exemplo, saindo da TV Record, ele poderia voltar para casa a pé, mas às vezes ele queria voltar de ônibus. E ele não gostava de ficar naquele ponto. Aquele ponto era quase que um chamariz para assalto. Tinha assalto lá direto. Ele não gostava. Eu me lembro que eu morava numa rua, chamava Voluntários da Pátria. Era uma rua grande, na Pelinca, que é um bairro bom de Campos. E ali os assaltos ocorriam com bicicleta. E eu via um menino de bicicleta, às vezes eu entrava em prédio alheio
para não ter que cruzar com aquela pessoa na bicicleta, porque eu tinha medo. Então, assim, esse tipo de insegurança aqui na cidade eu não sinto, mas esse é o meu relato pessoal. Então, se você tem medo da cidade ser perigosa, na minha opinião, você não deveria ter. Agora, te dizer que não acontece também não seria correto, porque acontece sim, mas a gente consegue administrar, a gente consegue perceber, a gente tem procedimentos para que não ocorra. Por exemplo, roubo de celular. Não é aconselhável você deixar o celular em cima da mesa quando você está num bar ou num restaurante, que aqui é muito comum nos bares e restaurantes existir mesa nas calçadas. Muito, isso é cultural aqui de Buenos Aires. Aliás, são calçadas lindas, são restaurantes maravilhosos ali, tudo tão legal, tudo tão bonito, com luzinha, com um monte de gente, cachorro e tal. Você se sente à vontade, mas é para pousar o celular na mesa? Não é. Passa alguém rápido, pega o seu celular, você nem viu. Entendeu? Você está andando numa rua, numa avenida, principalmente, engraçado, né? Eu sei que os furtos aqui acontecem muito em avenidas. E isso é meio contraintuitivo, né? Porque você pensa assim, a avenida está cheia de gente, então é melhor. Aqui nas avenidas, justamente por causa daquela muvuca, que tem um monte de gente junto, o malandro aproveita aquele tumulto para te dar uma trombada, né? Que aí que tá o nome, trombadinha, e vai roubar tua carteira, vai bater tua carteira, vai pegar seu celular no bolso, enfim. Em ruas mais tranquilas, eu não tenho problema, entendeu? Eu fico mais atenta em avenidas aqui, guarda isso que eu tô falando. Aconteceu outro dia, eu tenho 2 clientes que moram aqui em Buenos Aires, eles são clientes da minha consultoria Viver Buenos Aires. Os 2 tiveram um celular furtado no período de um dia para o outro. Num dia foi um, no outro dia foi outro. Eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? E depois eu estive com eles explicaram que eles foram furtados assim. Uma pessoa esbarrou e bateu a carteira e o outro foi dentro do ônibus. Quando ele estava subindo, o cara descendo, o cara tirou do bolso dele, ele nem sentiu. Então, você tem procedimento para isso? Tem. Eu costumo botar dentro do bolso interno do casaco, até aproveitando o clima atmosférico da cidade. A maior parte do ano, durante 10 meses do ano, você está usando casaco, não é para botar o celular no bolso da calça, é para botar no bolso interno. Entendeu? Não é para ficar usando o celular na rua, né? Usa quando você estiver dentro de uma loja, alguma coisa assim. Isso eu estou falando como procedimento, mas você vê todo mundo usando o celular na rua? Vê. Entendeu? Você se sente seguro em usar? Se sente. Só que é correto fazer isso? Não é correto. O bom é você se prevenir, tá? Então eu estou tirando aqui dados para você. Tirando, eu pensei em espanhol, né? Quando a gente fala assim, eu estou te dando dados, melhor dizendo. Então, eu estou te dando alguns dados e passando a minha experiência. Se eu pudesse te dar um conselho, eu reforço a minha fala anterior. Eu me sinto segura em Buenos Aires, não considero essa uma cidade insegura, portanto, você não deveria ter medo por conta da insegurança, não. Eu acho que é um medo natural do ser humano, todo mundo procura autopreservação, mas em termos de cidades perigosas, existem muitas outras cidades perigosas. Buenos Aires não é uma delas. Então, se você quer vir para cá para visitar ou para morar, não deixe esse medo te deter. Legal? Então, olha, esse é o 10º episódio da temporada do medo. Eu te convido a assistir os 9 episódios anteriores que estão aí nessa playlist para você e também verificar a nossa próxima temporada. Na nossa próxima temporada, eu vou falar da temporada das dores. O que será isso? Você vai ficar sabendo. Basta dar uma olhada ali nessa playlist da temporada das dores. Porém, eu não quero abandonar esse tema medo, ok? Então, se você tem um medo que eu não tratei aqui e que você acha que é importante, não deixa de comentar. Eu gosto sempre de saber que medo que te assola e quem sabe eu possa fazer mais um episódio sobre isso ou mesmo tratar numa entrevista, porque é essa a ideia também. Tratar de assuntos em entrevistas com outras pessoas, especialistas, para que a gente possa dirimir essa questão do medo, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!